Olá, pessoa amada, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Marinês, sou taróloga, radiestesista, amo falar de energias. Vou fazer uma tiragem nova, essa é mensal. Divido ela em 3 etapas. A primeira é a energia geral, o tema da leitura. A segunda é o aprofundamento. Terceiro, o desfecho da situação ou talvez um aconselhamento ou uma dica. Lembrando que essa tiragem não vai ressoar com todo mundo, mas é muito importante que você fique até o final, porque às vezes no começo não está fazendo muito sentido, mas daqui a pouco você começa a encaixar na tua realidade. Então sempre terá alguma coisa que vai ressoar com você, mesmo sendo uma tiragem coletiva, porque ninguém chega aqui por acaso. Também tem as considerações finais, lembrando que isso às vezes pode estar invertido. Então, pode ser a pessoa que você está lidando, algum tipo de relação. Às vezes a gente vê, mas eu não sou assim. Mas aquela pessoa é exatamente assim. Então, já embaralhei as cartas, eu vou ajeitar aqui. Só veja essa novidade e volto com a leitura. Olá, pessoa amada. Como você sabe, falo nas minhas leituras sobre as energias dos chakras. Gosto disso porque consiste em mensurar e limpar as energias, promovendo o equilíbrio no ser. Mas o que talvez você não saiba é que também todos nós temos uma energia pessoal do arcano do tarô, que pode ser identificado, que te mostra a causa do desequilíbrio, lado sombra, e você mesmo identificando isso poderá agir no lado luz e sua vida fluir da maneira mais próspera possível. Quer saber mais? Se inscreva no meu canal do YouTube, deixe seu comentário, eu quero saber, e te passo o link para você mesmo identificar o teu arcano pessoal. Então, Capricórnio, aqui o que você precisa saber neste mês, nesse período, ou quando você encontrar essa leitura aqui. Então, essa primeira carta, no teu momento atual, você vem de uma rainha de ouros, né? Aqui está num momento muito de prosperidade, oferecendo abundância, cuidando bem de você mesmo, de você mesma e cuidando do teu corpo, do sentir-se bem, cuidando de quem precisa de você, né? É a rainha de ouros. Ela nutre, ela alimenta o corpo e a alma dos que lhe são queridos. Então você com bastante demonstração concretos de afetos, você bem confiante com você mesma, com você mesmo. Então no emocional aqui é um momento de estabilidade na relação romântica, né? Caso esteja numa relação. E no profissional agindo com tranquilidade e com competência. E aí não se deixando pressionar, né? Porque a rainha de ouros, ela também ensina a cuidar dos recursos naturais que tem, né? Para que você possa fazer com que eles durem até mesmo multiplicá-los. Tudo transforma numa possibilidade e ela não tem medo das coisas aqui. Ela gosta de programar tudo até o futuro, né? E aí cria a sua estrutura. Então aqui você deve estar, se não estiver ainda, né? Fazendo investimentos aqui, está super, super favorável. E na tua carta opositor, de fato opositor, aqui é um 2 de espada. Seria bom se tudo fosse flores, né? Mas vem um impasse aqui. E você sem conseguir tomar decisões ou temendo enfrentar opiniões alheias aqui, né? Que diferem da tua e daí não consegue prosseguir. E aí perceber uma forte incapacidade de decidir
né, as nossas atitudes e clarear quais os ideais que seriam melhores, né? E com isso vem conflitos, vem brigas, né? E aí podem tomar grandes proporções, porque aqui está no teu fato opositor, né? Aqui, Capricórnio, seria bom você ver, né, por que vem este conflito. Porque o conflito ele vem de um trauma e todos nós temos traumas, né? Só que você é o que você é. E isso está gerando um conflito na tua vida. O conflito é sempre essa sensação no agora, né? O conflito faz parte da vida. Quem é que não vive um conflito? Se vive vários, mas a gente aprende, né? Que uma das coisas que se aprende sobre a questão do conflito é que eu tenho a minha verdade e que a minha verdade não é absoluta e que o outro vai ter a verdade dele ou dela e que na verdade dele ou dela também não é uma verdade absoluta. Então, é um momento, você está nesse momento aqui, que o outro está querendo impor a verdade dele ou dela, querendo que a gente desista, né? Eu desista, você desista. Tô falando agora no sentido de que a outra pessoa está querendo com que você desista da tua própria verdade. E aí ele ou ela está criando um conflito com a minha própria verdade, né? Não está querendo que você seja você mesma. Ele ou ela está querendo que você se anule, que você seja uma imagem e semelhança dele ou dela, ou seja, que seja igual a ele ou ela, e a outra pessoa está querendo ficar no controle, no domínio de você mesmo, de você mesma, e achando que é uma extensão daquilo que a pessoa é. E isso às vezes, muitas vezes, os pais fazem isso com os filhos, né? Porque querem que os filhos sejam exatamente igual a eles. E aí cria um trauma, né? Que vira um conflito. Que você não vai conseguir resolver esse conflito. E daí vai virar um padrão. São experiências repetitivas, né? Então aqui, quando se chega nesse impasse aqui, sempre vai passar pelo 2 de espada, ele invertido aqui, ó. E tudo aí tem um trabalho a ser feito, né? Que precisa trabalhar em si próprio. Claro que se você quiser ver isso, né? Se você quiser evoluir, é uma cura no campo bioenergético aqui, ó, onde 90% das doenças são de doenças psicossomáticas, né? E 10% são de processos kármicos, mas isso é uma outra conversa, né? E aqui, então, o resultado dessa experiência é uma rainha de paus. E a rainha de paus é aquela energia daquela pessoa que vai atrás daquilo que ela quer, daquilo que ela sente. É um líder da sua vida, né? Então, não subestime os talentos das tuas capacidades. É voar em direção daquilo que é para você, com entusiasmo, com determinação, né? Eu vou deixar no final deste vídeo um vídeo que eu fiz sobre a energia da Rainha de Paus. É muito excepcional aqui. Então, mesmo quando você tá difícil a coisa, então aqui, essa energia aqui afirma a sua independência, a sua criatividade. É uma energia de uma pessoa competente, 1001 utilidades, né? E dando o seu melhor. Então, veja ali, vale muito a pena ver esse vídeo sobre essa energia da Rainha de Paus aqui. Não importa se você é homem ou se você é mulher aqui, eu tô falando de energia, né? E no fundo do teu deck, então, um 9 de copas, e o 9 de copas ele está invertido. Então, às vezes você passou por uma decepção na tua vida, num relacionamento amoroso, ou até afetivo, olha aqui, novamente falando, né, de filho ou de uma filha que se deixou abater, né, você ficar sem ânimo, sem libido, sem aquela garra para ir atrás das coisas como você fazia antes.
E eu sei que a decepção, ela tira o ânimo da vida, né? Mas a gente precisa aprender, entender que a gente não é feliz por causa de alguém, por causa de alguma coisa, por causa de uma situação. A gente tem que ser feliz porque a vida vale muito a pena. Então não pode colocar este poder nas mãos de ninguém, nem de filho, nem de filha. Precisa acordar para a vida e às vezes até ir em busca de ajuda, seja terapêutica, seja de um curso de autoconhecimento, né? Você é o teu bem maior aqui. Você é o sol da tua vida. E precisa perceber o valor da tua vida, né? Então presta atenção. Você precisa perceber a companhia das pessoas que você tem ao teu redor, né? Mas principalmente de você mesma. Então encontrar alegria, prazer, motivação com a tua vida. Às vezes exercemos um papel, por exemplo, ser mãe, ser pai, né? Tem pessoas que colocam muito foco nessa energia num papel de ser mãe, de ser esposa, de ser amiga, de ser aquela pessoa que está sempre à disposição quando precisam dele ou dela. E isso está errado, porque o valor da vida não é um papel só. O valor da vida está em você viver e fazer zilhões de coisas, né? De coisas novas, de aprender muitas coisas, de conhecer novos amigos, de viver uma espiritualidade, de aprender muitas coisas, né? De se aprofundar mais a nível de espiritualidade. Então você está colocando todo esse poder nas mãos de alguém, demonstra que está super presa num papel, e isso é um grande engano, um grande erro. E ver se faz sentido isso para você, né? Se fizer sentido de alguma forma, de alguma maneira, você precisa ver como você encara isso na tua vida. Às vezes tem pessoas que criam relações e ficam amarradas, acorrentadas. Viva, vai viver a tua vida, Capricórnio. Aqui outro fundo de decks, então, é um valete de copas. Olha, Capricórnio, olha só. Você vem de uma maré calma, né? De um financeiro estabilizado, com a rainha de ouros que a gente estava vendo aqui no início da tua leitura, né? Dispensando empréstimos, né? Porque a rainha de ouros é tudo estabilizado, né? E com a rainha de paus, que é o teu grande bônus, né? Que é uma energia que te enche de motivação para você trabalhar ainda mais, né? Então, antes de entrar nesse turbilhão de negócio com esse valete de copas aqui, te compra uma roupa bem chique, bem linda, te arrume toda. Ou se você é homem também, né? Agora, se você é mulher, vai até no salão de beleza, né? Sai para jantar fora, vai num restaurante bem glamouroso, né? Se tiver alguém, vai com o teu par romântico. Se não tiver, convide um amigo ou uma amiga aqui, ó. Se dê esse luxo. Claro, estou te dando uma ideia, né? Com responsabilidade, com prudência. É para você sair, é para você pensar em você sem ficar se preocupando com resultados. Então, se dê esse carinho, se dê essa doação para você mesmo, para você mesma. Você merece essa delicadeza desse pajem de copas aqui. Então, aqui no aprofundamento, Capricórnio, um 10 de espadas. E o 10 de espada é o fim de algo doloroso. Você mesma ou você mesmo finaliza com o processo de dor que o machucava, né? E com a rainha de ouros, você lida ou vai lidar com o lado obscuro da tua alma, daquilo que te gerava inseguranças, incômodos, seja uma rotina agitada por conta dessas energias, ou
de reações emocionais intensas, que já estava afetando a tua saúde, energeticamente falando, né? Você compreendendo isso, que é muito necessário para você tomar consciência dos padrões nocivos e se desapegar deles, com esse 2 de espada, então, é o teu ímpeto de romper com tudo aquilo que estava desalinhado com os teus valores, né? Para você ficar mais forte. E com a raça rainha de paus aqui, é esse fim de ciclo, né? Que te trará mais iniciativa, mas também podendo fazer com que você haja de uma maneira impulsiva, né? Precipitada, pois paus é fogo, é ímpeto, né? E aqui, esse teu fato opositor aqui, o teu bloqueio, na fileira do meio aqui, 8 de paus. E aqui fala de pressa, né? E novamente falando, gerando ansiedade aqui. E com o 2 de espadas, vai te gerar preocupações aqui. Com os teus compromissos, coisas do teu trabalho. Porque o 2 de espada, ele é mental, né? E faz com que você se desconecte da tua essência e você entra no automático. Então é necessário você recorrer à meditação. Por isso que eu indico também as meditações, as práticas meditativas diárias, 10 minutinhos diário, né? Eu deixo sempre aqui o link da descrição das mandalas, que vai te levar direto para o vídeo do link das mandalas. 10 minutinhos diário, vai te ajudar muito, muito, muito. E aqui, no desfecho aqui, um 6 de espada. E é uma mudança significativa, né, no teu projeto de vida, reestruturando assuntos de família, até de moradia. Então, não se preocupando com o resultado. Aqui, tudo que Capricórnio conceber algo aqui, com certeza levará até o fim. O que vai ser muito bom para resolver, para esclarecer até as questões polêmicas aqui. Participar de debate. Caso não tenha sido possível esclarecer isso tudo antes, né? Aqui tudo será resolvido. Você se retirando de um problema temporariamente ou definitivamente aqui, é um novo rumo na tua vida, né? E aprender com os teus pensamentos e você seguir em frente, né? E aqui no fundo do deck, 3 de ouros. O 3 de ouros é um crescimento que se materializa, né? Pessoas te trazendo ajuda, ajudando a você a crescer, a sair desse estado que você se encontra. A roda da fortuna, que tudo vai se desenvolver com sucesso aqui, né? Se for amor romântico, né? Os amantes tímidos aqui finalmente decidirão confessar, né? Se começou no trabalho com esse 3 de ouros, vai sair das sombras e se mostrarão, porque a roda da fortuna passarão para um outro nível, né? É a harmonia estabelecida, né? E contribuirá com o sucesso na carreira, no trabalho, nos relacionamentos, na tua vida, te trazendo equilíbrio, te trazendo segurança. É o amparo material e moral também. Então, para o fechamento da tua leitura, Capricórnio, um valete de espadas, cavaleiro, desculpa, não é valete, é um cavaleiro de espadas aqui. Se representar alguém ou uma pessoa, é alguém que atua sem emoção aqui. E aí sabe, né? Dificuldades surgem literalmente do nada. Porque o cavaleiro de espadas, ele fala sobre o momento de defender os nossos ideais e de nos impormos frente às circunstâncias da vida. Então, seja quem você é, Capricórnio. Defenda tudo aquilo que você acredita. Mas tome cuidado para não ferir o outro, né?
Proteja tudo aquilo que tem valor para você, inclusive você mesmo, né? E você conseguirá reverter essa tendência, principalmente devido à tua vontade de ferro e de caráter forte. E nessa fileira do meio aqui, no teu fato opositor, um 9 de espada. E falando da fileira do meio, com o 8 de paus e com o 2 de espada, nesses sentimentos aqui vai entrar o sentimento de medo, tá? E o medo é uma frequência baixa. Tu pode pesquisar aí na internet, no YouTube, frequência baixa de 50 Hz, né? Uma frequência vibracional vermelha no negativo. Então, essa é a energia do chakra básico aqui, que é regido pela suprarrenal e que tem muito a ver com o hormônio da adrenalina. Então, você vai ficar exaltado e com medo de tudo. E aí você não consegue se conectar com a energia divina. Porque você cria um manto que bloqueia a tua energia, né? E aí tá vibrando baixo. E o universo que você tanto clama por ajuda vibra em frequências elevadas, aqui de dimensões elevadas. É luz, né? É consciência máxima. Então, você precisa aliviar essa energia aqui para que essa consciência venha, né? Para te ajudar, para então você resolver isso. Então, por isso que eu te digo novamente, veja ali as mandalas, vai te ajudar a você vibrar mais alto aqui, vai te ajudar você a melhorar as tuas energias, o teu campo vibracional, né? Nesse momento aqui de desespero, que você diz no teu coração, na tua fé, né? Deus, eu não estou conseguindo ver a luz, eu não estou conseguindo ver uma situação, eu não estou conseguindo entender, né? Não estou conseguindo compreender. Então, faça uso dessas mandalas que eu te indico ali, claro, se tu quiser, né? Se tu quiser. Tem também florais, vai nessas lojas, às vezes na farmácia mesmo tu consegue. Faça uso de um bom floral também, tá? Você vai conseguir, sim, né? Lembre-se que a força do teu corpo não é infinita, né? Precisa revitalizar as tuas energias. Por isso que eu indico as meditações e tal, mas se você também quiser, tem a meditação visual da chama da vela, tá? Tu pode acender uma vela e ficar focando na chama da vela. Também, muito bom, né? Porque é tudo para colocar a tua mente no ponto zero, né? Tirar desse mental aqui, porque espada aqui é muito mental, né? Te ajuda, vai te ajudar também. Tá bom? E aqui, então, no resultado dessa tua experiência, 4 de paus. Aqui você focando nos teus interesses, bastante relevante para uma conquista pessoal, você comemorando as tuas vitórias, né? E você com alegria consigo mesmo. É celebração. Pode ser um casamento, pode ser uma união estável, pode ser um projeto bem sucedido. É você comemorando a conclusão de algo. O universo conspira a favor de quem é feliz, Capricórnio. E no fundo de deck, o arcano maior, a carta da estrela, aqui é a realização dos teus sonhos, né? Dos teus desejos atendidos. A estrela, ela fala de cura, de projetos bem-sucedidos. Você extremamente sintonizada com as hierarquias superiores, né? Com o universo, com teus guias, com teus mentores. Então, permita-se ser guiado ou guiada por eles. O As de Espada. Aqui você abrindo novos caminhos. Aqui. Mais conectada com a tua missão, com a tua verdade, mais alinhado com a tua intuição que você conquistou, aquilo que você lutou.
é ótimo, tá? Mas a luta aqui não termina, né? São inícios, a luta continua, a luta vai recomeçar, é vida nova, novos desafios, mas aqui você entenderá melhor os obstáculos da tua frente e terá mais recursos do que nunca para superá-los. Tá bom, Capricórnio? Eu vou deixar aqui a indicação das tuas mandalas. A mandala arcturiana do reconhecimento, a mandala arcturiana da reconsideração e a mandala arcturiana do refinamento. Então, a frequência do reconhecimento te ajuda a olhar de uma forma diferente para si mesmo. Nós nos criticamos muito, o que leva a nossa autoestima a baixar. O medo, frequentemente, é a barreira que nos impede de fazer o que realmente queremos. Reconheça a si mesmo. A frequência de reconsideração te ajuda a ver as consequências de decisões importantes e a decidir o que é melhor para você. E a frequência de refinamento vai ajudar você a refinar o seu crescimento espiritual, que por sua vez irá acelerar o seu processo de ascensão. Então, Capricórnio, essa foi a tua leitura mensal. Espero que tenha gostado, mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira a trazer um incentivo, uma força. Seja qual for a ajuda, tá bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas se eu ajudar uma, pelo menos eu já me sinto completamente satisfeita. Se você for novo ou nova no canal e se gostou, se inscreva para contribuir comigo. Comente e compartilhe, se for possível a gente vai ficando junto nas próximas leituras que eu gravar com a permissão divina. Tudo de bom para você, você merece o melhor. Até logo, gratidão por você aqui.